Pois é, gente, depois do sujeito a gente vê o predicado e é a coisa mais simples que pode existir. Veja bem, o que é o predicado? É a parte da oração que contém um verbo e que traz informações sobre o sujeito. Você não entendeu nada ainda? Lógico, eu vou explicar. Predicado verbal, então apresenta como núcleo um verbo significativo. O que é isso, verbo significativo? Todos nós adquirimos conhecimentos no dia a dia. Olha aqui, um verbo que denota uma ação, um significado. Ele é chamado de transitivo, direto ou indireto ou intransitivo. Então veja o que acontece. Eu tiro aqui o sujeito. Quem adquiriu conhecimentos no dia a dia? Todos nós. Quem adquire conhecimento no dia a dia? Todos. O que sobrou do sujeito? O que se afirma do sujeito? Tudo isso aqui, ó. Adquirimos conhecimentos no dia a dia. Então, tudo isso aqui é um predicado verbal. Tem um verbo significativo aqui. Tem um verbo denotando ação aqui. Agora vamos ver outro caso. Você ganhará um presente pela sua aprovação. Ótimo. Tira o sujeito. Quem ganhará um presente pela sua aprovação? Quem ganhará? Você. Você é o sujeito. Inclusive é um sujeito simples, não é? O que está se afirmando do sujeito? Traz informações, sujeito. Quem vai ganhar alguma coisa? Você. Ganhará um presente pela sua aprovação. É o que se afirma do sujeito. Olha, em outras palavras aí meio loucas, né? É o que sobra do sujeito. Então, também é um predicado verbal. Então, ficou simples assim, os termos essenciais da oração: sujeito e predicado. Sujeito, todos nós. Predicado, adquirimos conhecimentos no dia a dia. Simples assim. O sujeito aqui é simples, porque só tem um núcleo que é nós, não é? E o predicado todinho aqui. Se cair tudo isso aqui numa prova em negrito, você responde. É um predicado verbal. Vou apagar isso aqui para nós trabalharmos com o predicado nominal. Predicado verbal é o que sobra do sujeito denotando uma ação. Simples, simples, simples assim. E o predicado nominal, formado por um verbo de ligação. Vamos ver o que é isso aqui, olha. Aquela candidata é dedicadíssima nos estudos. Veja bem, quem é dedicadíssima nos estudos? Aquela candidata é o sujeito simples. Candidata é um núcleo só. Nós já vimos isso. O que você está se afirmando do sujeito? Isso aqui, ó, é dedicadíssimo nos estudos. Em outras palavras, o que está sobrando do sujeito é o predicado aqui. Esse predicado não é verbal. Não é. Porque o verbo não denota uma ação, não é um verbo significativo, é um verbo de ligação. Professor, mas como é que eu sei que é um verbo de ligação? Tem o estado ou qualidade do sujeito. Qual é a qualidade de aquela candidata? Dedicadíssima. Olha, gente, para ser verbo de ligação tem que ter o estado ou qualidade do sujeito. E esse verbo de ligação, nós vamos até ver um pouco mais à frente aqui. O que é esse verbo de ligação? Ele está ligando um estado ou uma qualidade ao sujeito. Nós vamos ver mais profundamente para vocês terem uma ideia. Então, esse predicado aqui só é nominal, predicado nominal, por quê? Porque aqui tem um verbo de ligação ligando o estado, qualidade ao sujeito. Agora, você quer ver eu transformar isso aqui em predicado verbal? Aquela candidata estudou muito para a prova. Estudar não é estado, é ação concreta. É um verbo significativo. Quem estudou muito para a prova? Aquela candidata estudou muito para a prova, seria um predicado verbal, porque denotaria ação. Nesse caso, é um verbo de ligação, o predicado é nominal. Não é uma ação, é um estado ou qualidade do sujeito. Olha o que aconteceu com esse caso aqui.
São lindas as flores daquele jardim. Olha aqui. O que são lindas? As flores daquele jardim. Isto aqui é o Senhor sujeito. Professor, mas o sujeito não veio sempre antes, não? Não, nós vimos no exercício, não é? Sobre sujeito, que o sujeito pode estar deslocado e não pode estar separado por vírgula. Então aqui, ó, as flores daquele jardim são lindas. O que sobrou do sujeito? O que está se afirmando do sujeito aqui? São lindas. Esse predicado aqui é um predicado nominal. Ser linda é uma ação? Não. Quer ver eu transformar isso aqui em ação? Caíram as flores daquele jardim. Caíram as flores daquele jardim. Aí seria um predicado verbal, o caíram sozinho. Ok? Porque é o que sobrou do sujeito, é o que se afirma do sujeito. São lindas. Olha o estado, a qualidade do sujeito, que lindas. Não é? Tudo bem. Agora, tirando o sujeito, num predicado, pode ter os dois, um verbo significativo, ação, e um verbo que liga o estado ou qualidade ao sujeito? Pode. É o famoso predicado verbo nominal. Como é que funciona? Ele é formado por um verbo significativo, como eu disse, né? Mais um verbo de ligação. Então vamos ver se acontece isso mesmo. A candidata chegou satisfeita com os resultados. Eu vou perguntar a você, quem chegou satisfeita com os resultados? Você me diz, aquela candidata. Aquela candidata nós já vimos que é um sujeito. Se na prova cair, ao invés de estar em negrito isso aqui, e estiver em negrito a candidata, é o sujeito. Ok? Mas se tiver grifado isso aqui, olha o que acontece. Primeiro, a candidata chegou é uma ação? É uma ação chegar. Então, no mínimo, esse predicado já é um predicado verbal. No mínimo, chegou. Só que quando ela chegou, ela estava satisfeita. É um estado. Se tem uma ação, não é aqui, é uma ação, e tem aqui um estado, ora, minha gente, eu tenho as duas situações. Então, esse predicado aqui é um predicado verbo nominal. Porque, professor, chegou a ação. Qual o estado dela? Satisfeita. Agora, se eu tivesse colocado assim, a candidata chegou com os resultados na mão, seria só predicado verbal. Não estou falando do estado dela. Compreendeu? Se tiver o estado dela, aí tudo bem. A ação chegou, mais o estado. Então, ação, mais estado, verbo nominal. Agora, se eu falo assim, a candidata está feliz com as notas. Está feliz. Ora, gente, seria só verbo de ligação, só predicado nominal. Olha o que aconteceu aqui. Bastante cansado, eu cheguei a casa ontem. Quem chegou a casa ontem bastante cansado? Eu. Isto é o sujeito, e é um sujeito simples. O que sobrou desse sujeito simples aí? Desse sujeito simples sobrou. Bastante cansado, cheguei a casa ontem. Isso é o predicado. Agora, eu cheguei é ação. Qual o estado, meu estado de quando eu cheguei? Bastante cansado. Ora, gente, então eu tenho uma ação aqui. Eu tenho aqui um estado, ok? Eu tenho aqui um estado. Ora, se eu tenho uma ação e um estado,
Bastante cansado, cheguei a casa, é um predicado verbo nominal. Professor, mas o predicado pode estar assim cortado do jeito que está aí? Pode, eu tiro o sujeito. Quem chegou a casa ontem? Eu. Certo? Tudo bem. Só que eu adiantei bastante cansado. Não adianta verbal de modo? De que modo que eu cheguei? Bastante cansado. Só que eu tirei aqui do lugar, do final, e coloquei no início, por isso que eu separei por uma vírgula. Eu posso fazer esse deslocamento separando por vírgula. Então, estado mais ação, predicado, verbo nominal. Ok, minha gente? É muito tranquilo, não é? Muito tranquilo. Tem mais? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Uma explicação que eu tenho que passar para vocês, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, você tem que entender mais um detalhe importante. Às vezes o predicado pode ser toda a oração. Toda a oração. Veja bem. Gostamos de conviver com os nossos professores. Eu pergunto, quem gosta de conviver com os professores? Nós. Mas onde está o nós aqui? Não está. Lembra que ele é um sujeito oculto, que hoje em dia também é chamado de sujeito determinado, também é chamado de sujeito elíptico, lembra? Ora, se o sujeito está oculto ou elíptico, ele não está aqui. Se está oculto, como é que um oculto pode estar aqui? Então, o que sobrou do sujeito aqui? Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é um predicado. Agora vamos ver que tipo de predicado é esse. Gostamos de conviver com os nossos professores. É apenas uma ação. Tem um verbo significativo aqui. Predicado verbal. Professor, como é que poderia ser um predicado verbo nominal nesse caso, hein? Gostamos de conviver satisfeitos com os nossos professores. Nós gostamos. E de que maneira nós vamos? Em que estado? Qual é o nosso estado quando nós gostamos? Satisfeitos. Satisfeito não é verbo. Eu satisfeito, não, é um estado. Então, nesse caso, gostamos de conviver satisfeitos. Aí seria um predicado verbo nominal se tivesse satisfeito. Eu estou inventando isso. Mas do jeito que está aqui, gostamos de conviver com os nossos professores, o predicado é apenas verbal. Veja um outro caso aqui, ó. Ontem, vírgula, li o jornal da cidade. Ontem li o jornal da cidade. Ora, gente, quem leu o jornal da cidade ontem? Eu. Mas cadê o eu aqui? Onde está o eu aqui? Não está. Ora, se o eu não está aqui, ele está oculto. Qual outro nome que eu gosto de falar? Elíptico. Está oculto ou elíptico. Então, o que sobrou de predicado aqui? Só tudo. Tudo. Então, nesse caso, o predicado, mais uma vez, é um predicado verbal, porque ler é uma ação. É uma ação. Professor, dá um exemplo aí do predicado nominal, mesmo sem o sujeito estar presente? Tudo bem, aqui ó. Sou feliz. Um exemplo só simples para vocês terem uma ideia. Quem é feliz? Eu, sujeito oculto ou elíptico, ou determinado, né? O que sobrou disso aí? Tudo. Então, tudo aqui é o predicado. Mas quem é feliz? Eu. Feliz não é o estado ou qualidade, um estado do eu? Qual é o meu estado? Sou feliz. Então esse predicado aqui é um predicado nominal. E para que haja o predicado nominal, esse verbo aqui é um verbo de ligação.
que o verbo de ligação faz, hein? Ele liga o estado ou qualidade ao sujeito. Isso aqui também pode ser chamado de predicativo do sujeito. Liga o estado ou qualidade ao sujeito. A única função em língua portuguesa do verbo de ligação, guarde isso, é ligar um estado ou qualidade ao sujeito. Embora a gente vá falar mais do verbo de ligação aqui para frente na predicação verbal. Mas já vou adiantando para você que o predicado verbal liga um estado ou qualidade ao sujeito. Então esse predicado aqui é só nominal, certo? Agora se eu falar assim, trabalho muito feliz. Quem trabalha muito feliz? Eu. E é verdade, gente. Olha aqui, ó. Tirou eu não está aí. Então, trabalho muito feliz. Predicado, verbo nominal, porque trabalho é uma ação, feliz é um estado. Ok? Nesse caso, seria um predicado verbo nominal. Mas cadê o verbo ligação? Trabalho muito feliz. Trabalho e estou feliz. Nesse caso, o verbo fica oculto. Tá bom? Mas trabalho é uma ação, é um verbo significativo. Feliz é um estado. Portanto, predicado verbo nominal nesse caso. Bom, mas nada melhor nesse mundo, nada melhor nessa vida do que a gente também praticar, né? Então nós vamos praticar daqui a pouquinho também, ok, minha gente, para que a gente possa ser feliz e entender de fato o que está acontecendo. Vamos lá então. Marque 1 para o predicado verbal, 2 para o predicado nominal e 3 para o predicado verbo nominal. Simples assim. Olha, eu vou primeiro fazer um exemplo aqui, depois eu deixo para você, ok? Então vamos lá. Viajaremos no próximo mês, eu e minha família. Quem viajará no próximo mês? Eu e minha família. Onde está o predicado? Tudo isso aqui, ó. Ok, minha gente? Tudo isso. Agora, que predicado é esse? Tem estado? Não. Tem ação, é um verbo significativo. Viajaremos é uma ação. Portanto, esse predicado é um predicado verbal número simples assim. Professor, achei que era um verbo oculto aqui, nós viajaremos. Não, olha eu e minha família aqui, ó. Não é? Tudo bem. Eu vou dar um tempinho para você marcar esses predicados aqui, para que a gente possa corrigir em paz, então. Vamos nessa? Eu dou um tempinho, daqui a pouquinho eu volto para ver se você acertou. Depois tem uma outra lista de exercícios para a gente fazer também. É assim, a gente vai fazendo, explicando matéria, fazendo exercícios, explicando, fazendo exercícios, para vocês aprenderem para valer, ok?